Bom, já está gravando, então vamos dar início ao processo. Boa tarde a todos, meu nome é Lucas, para quem não me conhece, sou professor coordenador da disciplina de TCC. Queria dar boas-vindas aos professores Samuel, Humberto e Manuela, e vamos dar início, então, à defesa de trabalho de conclusão de curso de Paulo. Paulo, ele tem como orientado o professor Samuel, e ele também foi orientado pela professora Regiane, e ele tem como membros de banca a professora Manuela e o professor Humberto. Paulo, você tem 20 minutos para a sua apresentação. Logo depois eu passo a palavra para Samuel, para ele coordenar a parte da arguição, onde cada membro tem até 10 minutos para a arguição. 10 a 15 minutos, não é algo tão rígido assim, não. Mas, até porque, assim, a gente não tem outra defesa hoje, então fica a critério de vocês. Também não vamos ficar uma hora, mas fiquem à vontade. Então, Paulo, pode começar a sua apresentação. Boa sorte. Certo, professor, obrigado. Então, vou começar. Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Paulo Henrique Santana Silveira, sou graduando de Biotecnologia pela Universidade Federal da Bahia, e hoje eu venho apresentar o meu trabalho de conclusão de curso intitulado Estudos in vitro e in silico da ação dos catecóis na expressão gênica de GTFB, GTFC e GTFD em Streptococcus mutans. Esse trabalho é orientado pelo professor Dr. Samuel Silva da Rocha Pita e coorientado pela professora doutora Regiane Atsuda. Vamos lá. A cárie é um problema de saúde pública global e a doença não transmissível mais comum. Segundo o Global Burden of Disease Study de 2017, 2,3 bilhões de pessoas tinham cárie nos dentes permanentes e 530 milhões de crianças tinham cárie nos dentes decíduos, que são os dentes de leite. Além disso, a cárie corresponde de 5 a 10% nos orçamentos de saúde nos países industrializados, sendo a principal causa de hospitalização de crianças nesses mesmos países. Além disso, é importante ressaltar que a cárie dentária afeta desproporcionalmente as populações pobres e desfavorecidas, que têm menor acesso à prevenção e aos cuidados de saúde bucal. A cárie é uma doença infecciosa multifatorial causada pelos subprodutos ácidos da fermentação bacteriana de carboidratos dietéticos. E a Streptococcus mutans, uma bactéria gram-positiva, anaeróbia facultativa, acidúrica e acidogênica, é a principal causadora dos biofilmes dentais cariogênicos em humanos. Os biofilmes dentais são comunidades biológicas com elevado grau de organização, onde as bactérias formam comunidades estruturadas, coordenadas e funcionais. Estas comunidades biológicas encontram-se embebidas em matrizes poliméricas produzidas por elas próprias. E aqui nessa imagem eu gostaria de destacar o papel das enzimas GTFs, em laranja. Essas têm papel fundamental na produção dessas matrizes, pois clivam a sacarose em frutanos e glucanos. Os frutanos vão ser utilizados pelo metabolismo da glicólise, gerando ao final do processo do ácido lático, que vai reduzir o pH bucal, consequentemente causando desmineralização dos dentes. Já os glucanos vão ser utilizados como matéria-prima para a produção dessas matrizes de exopolissacarídeos, que vão proteger esse biofilme e impedir a ação de agentes químicos e mecânicos. Assim, a inibição da atividade das GTFs, com consequente prejuízo à síntese de glucanos e frutanos, afetaria a virulência e a carogenicidade do Streptococcus mutans, oferecendo uma estratégia alternativa de prevenção e tratamento de cárie. Uma forma interessante de inibir a atividade da GTF seria usando o sistema de transdução de sinal de dois componentes, o sistema VIC-RK, como alvo. Esse sistema é composto por duas proteínas, a proteína VIC-R e VIC-K, em que VIC-K fosforila a proteína VIC-R, ativando assim a cascata de expressão gênica das glicosíltransferases e de outros genes relacionados à virulência. Sendo assim, um alvo promissor para a modulação por ligantes, visando a inibição da expressão gênica das GTFs. Na busca por ligantes que possam modular o sistema VIC-RK, podem ser empregadas diversas moléculas, entre elas os catecóis. Os catecóis são moléculas produzidas durante o metabolismo secundário das plantas com o objetivo de proteger contra o ataque de bactérias, fungos e insetos. Inicialmente, a ação desses compostos foi atribuída às suas propriedades antioxidantes e, com o andar dos estudos, foi descrito a sua capacidade de inibir diferentes enzimas e, recentemente, a interação com vias de transdução do sinal e receptores celulares. Os galatos polifenólicos fazem parte desse grupo de moléculas, sendo ésteres do ácido gálico. E dentre esses ésteres, o galato de etila se destacou, agindo contra os principais fatores de virulência em Streptococcus mutans.
Dessa forma, os catecóis, incluindo o galato de etila, podem ser promissores no estudo de novos compostos bioativos contra o Streptococcus. Entretanto, apenas a identificação de uma espécie química promissora não garante a sua atividade em sistemas biológicos. Porém, o seu arcabouço molecular pode ser útil na identificação do farmacoforo, ou seja, o conjunto das características eletrônicas e estéricas que são responsáveis pelo efeito biológico. Nesse contexto, podemos otimizar essa busca através do acoplamento molecular. Este prevê o complexo entre uma proteína e uma pequena molécula e sugere os modos de ligações responsáveis por essa interação, possibilitando escolher os ligantes mais promissores através de sua energia de interação, como também estudar as interações nesses complexos ligante-receptor. Então, nesse sentido, esse estudo tem por objetivo realizar a análise da expressão gênica do gene GTFB, C e D em Streptococcus mutans, ATCC 2575, frente ao extrato etanólico de galato de etila e realizar o estudo das interações entre o galato de etila e o sistema de 2 componentes VIC-RK via acoplamento molecular, de modo a entender sua regulação gênica. Os objetivos específicos são avaliar a ação do galato de etila na expressão dos genes de virulência GTFB, C e D por PCR em tempo real, na formação do biofilme de Streptococcus mutans, identificar e caracterizar os sítios de ligação, drugability, do sistema de 2 componentes VIC-RK, estudar as interações envolvendo o galato de etila e o sistema de 2 componentes VIC-RK, através do acoplamento molecular, e selecionar via triagem virtual outros compostos catecólicos que interajam com o sistema VIC-RK. Então, vamos à metodologia. Bom, a primeira etapa foi a identificação e caracterização dos sítios de ligação. Para esse estudo em sílico, escolhemos utilizar somente a proteína VIC-K devido ao seu papel crítico na manutenção do estado de fosforilação da VIC-R e da sua importância na regulação de mais de 30 genes relacionados a fatores de virulência em Streptococcus mutans. Então, a estrutura da VIC-K foi obtida através do banco de dados do Protein Data Bank e foi submetida a 2 servidores, o PocDrug e o FTMap. E a partir das análises consensuais desses servidores foram definidos os sítios que foram utilizados nesse estudo. A etapa seguinte foi a preparação do ligante do receptor, que é uma etapa que antecede o docking. E nesse caso, o ligante utilizado foi o galato de etila, que foi recuperado do banco de dados do Zinc, foi submetido ao HyperCAM para minimização de energia, foram adicionados os hidrogênios, calculado as cargas Geister, foi feito um merge entre os hidrogênios não polares dentro do autodock. Na VIC-K, foi removida as moléculas de água e foi feito esse mesmo processo do galato de etila também no autodock. Adicionalmente, foi calculado o pKa dos resíduos, utilizando o Propica 3.0 e partindo de um pH 5.5. No autodock, foi definido o grid box a partir das análises consensuais do PocDrug e do FTMap e foi rodado o módulo AutoGrid. Em seguida, foi feito o acoplamento utilizando o algoritmo genético Lamarckiano. In vitro, foi realizado um ensaio de antibiofilme da expressão gênica de GTFB, C e D, em que fragmentos de dente bovinos foram inoculados com Streptococcus, mais o meio BHI, suplementado com 1% de sacarose, a 37 graus e 5% de CO2. O tratamento foi feito 2 vezes ao dia durante 5 dias, com o controle negativo sendo a salina, o controle positivo a clorexidina e o objeto de estudo, o galato de etila. Em seguida, foi feita a raspagem, incubação, extração de RNA, obtenção do cDNA, a reação e análise. E, por fim, foi realizada a triagem virtual, a partir do banco de dados de catecóis do professor Dr. Ramon Elbachar, em que 579 moléculas foram submetidas a um filtro ADMET, que leva em consideração a absorção, distribuição, metabolização e excreção e toxicidade dessas moléculas, utilizando o servidor PKCSM, e as moléculas que passaram nesse filtro foram preparadas utilizando o software Raccoon, que faz uma preparação automatizada devido à alta quantidade de ligantes. Em seguida, foi feito o acoplamento utilizando o Autodock 4 e foi feita a análise dos 10 melhores compostos com auxílio do PyMol e do PLIP. Então, vamos aos resultados. Primeiramente, em relação aos sítios de ligação, a predição desses sítios, em A, gostaria de destacar a estrutura da VIC-K, que é um homodímero proteico, e é dividida em 4 domínios. Em vermelho, o domínio RAMP, em amarelo, o domínio PES, em verde, o domínio DHP, e em ciano, o domínio CA. Para esse estudo, foram descritos 3 sítios, S1, S2 e S3. Em B, a gente tem o sítio S1, que foi definido a partir da sobreposição entre o cluster 000 com 15 sondas, que a gente consegue observar em magenta, e o Pocket 12 com Drugability Score de 0,69, que a gente consegue observar aqui em laranja. Como a gente consegue ver também pela coloração, percebemos que o sítio 1
está dentro do domínio PES, que é um domínio bastante flexível e prontamente sujeito a mudanças conformacionais induzidas por ligante, o que é ideal para nossos estudos de acoplamento. Além disso, uma deleção do domínio PES em Streptococcus pneumoniae reduziu a atividade da autoquinase e fosfatase da VIC-K em um modelo de pneumonia em ratos, o que é bastante interessante, pois sugere que interações com resíduos desse sítio podem interferir de forma enzimática na VIC-K. Em C, a gente tem um sítio S2, formado pelos clusters 1, 2, 5 e 11. Esse sítio 2 engloba resíduos tanto do domínio DHP quanto do domínio CA. E nesses dois domínios existe uma TPase específica de histidina, né, o que é bastante interessante, já que ela é uma proteína histidina quinase, né, a VIC-K. E um domínio homólogo dessa TPase em Streptococcus pneumoniae, novamente, já foi utilizada com sucesso em estudos de triagem virtual, o que nos dá um maior embasamento para a utilização desse sítio no acoplamento molecular. E em D, temos o sítio 3, que é composto pelo Pocket 17, com Drugability Score de 1, em que ele faz parte, né, ele está dentro do domínio RAMP, que é um domínio que compartilha 45% de identidade com outros streptococcus, o que é interessante, visando a inibição de outras espécies, né, da VIC-K em outras espécies de streptococcus. E as atividades enzimáticas das histidina quinases são moduladas pelos domínios RAMP, que adicionalmente tem papel fundamental na transdução de sinal. Nesse sentido, o sítio S3 também é um sítio interessante para utilizarmos nos nossos estudos de acoplamento. Bom, então foi realizado o acoplamento molecular do galato frente à VIC-K nos 3 sítios definidos anteriormente. E aqui em A a gente tem o sítio 1. A melhor energia livre de interação do sítio 1 foi menos 5,24, e é importante destacar que quanto mais negativo é a energia de interação, mais afinidade a molécula tem por aquele sítio. Dentre as variadas interações que se encontram nessa imagem, eu gostaria de destacar a interação do oxigênio 11, fazendo uma ligação de hidrogênio com a leucina 100, e o carbono 1 fazendo interação hidrofóbica com a leucina 135B. Por que eu destaquei essas interações? Pois é descrito que a leucina 100 é crucial para a atividade de autoquinase in vitro da VIC-K em Streptococcus pneumoniae. Então, essa interação do galato com esse resíduo pode, de certa forma, diminuir ou atenuar essa atividade enzimática da VIC-K nesse modelo em Streptococcus mutans. Além disso, a leucina 135 estabiliza a hélice-alfa-4 por interações com a isoleucina 116 e com a isoleucina 139, formando uma cavidade hidrofóbica. Dessa forma, essa interação do carbono 1 com a leucina 135 pode desestabilizar essa hélice, impedindo que se forme essa cavidade hidrofóbica. Dessa forma, no sítio 1, a gente tem interações que afetam a VIC-K de forma enzimática e estrutural. No sítio 2, a melhor energia livre de interação foi menos 5,42, que é melhor do que a primeira, descrita em sítio 1. E aqui eu gostaria de destacar a interação entre o oxigênio 11, fazendo interação de hidrogênio com a tirosina 384 e com a leucina 399, e um anel aromático do galato de etila, fazendo interações hidrofóbicas com a tirosina 342. A tirosina 384 e a leucina 399 são cruciais para a estabilização do domínio CA inativo da VIC-K em Streptococcus mutans. Então, essa interação pode desestabilizar esse domínio CA inativo, né, causando problemas estruturais na proteína. E foi descrito também que uma mutação na tirosina 342 afetou a atividade de autoquinase da VIC-K de forma negativa. Então, novamente, aqui a gente tem interações que afetam a VIC-K de forma enzimática e estrutural. E, por fim, no sítio S3, a melhor energia livre de interação foi menos 5,04, em que tem uma interação interessante do anel aromático, fazendo uma interação hidrofóbica com a fenilalanina 82 e a tirosina 56. Esses resíduos são resíduos bem conservados no domínio RAMP de diversos streptococcus, então é interessante pois, essa interação com esses resíduos, pois pode ser aplicada a VIC-K de outros streptococcus. E, além disso, a fenilalanina 82 atua estabilizando o domínio RAMP na VIC-K em Streptococcus mutans. Então, aqui a gente tem interações que afetam a VIC-K de forma estrutural. In vitro, a gente tem ótimos resultados da influência do galato na expressão dos genes das glicosiltransferases em biofilme. Em A, a gente tem que o galato de etila inibiu em 99,8% a expressão gênica de GTF-B, enquanto a clorexidina inibiu em 98,8%. Na figura B, a gente tem que o galato de etila inibiu em 94,4% a GTF-C, enquanto a clorexidina inibiu em 96,3%. E, por fim, em GTF-D, tanto o galato de etila quanto a clorexidina inibiram em 99,7% a expressão gênica de GTF-D.
Essa redução na expressão dos genes GTFs tem um papel fundamental na diminuição da produção de polissacarídeos em biofilmes dentais, como foi descrito lá na introdução. Isso porque a GTFB atua na síntese de glucanos insolúveis e na adesão, que é um importante fator de virulência, pois a bactéria precisa se aderir à superfície para formar o biofilme, e GTFC e D atuam também na síntese de glucanos, porém insolúveis e solúveis, respectivamente. Ao final, foi feita a triagem virtual, e das 579 moléculas do banco de dados, 383 foram utilizadas para os estudos de triagem. E as 10 melhores moléculas foram ranqueadas nos 3 sítios. Aqui a gente tem o sítio S1, em que a melhor molécula teve a energia de interação, né, que foi a molécula MFCD 176,54, teve uma energia de interação de menos 13,56, sendo mais que o dobro da menor energia apresentada pelo galato de etila, o que já mostra que temos os resultados melhores comparados ao galato em sílico. Todos os compostos interagiram com o glutamato 92, 9 deles com a arginina 95 e 7 com a treonina 117B. Porém, eu gostaria de destacar as interações dos 3 principais compostos, pois eles interagiram com a leucina B, que assim como foi descrito lá no galato, é um resíduo que é crucial para a atividade de autoquinase em um modelo em Streptococcus pneumoniae. E essas interações são bastante interessantes, visando a inibição enzimática da VIC-K. Em S2, a melhor energia de interação foi a do composto MFCD 6830, com menos 12,26 kcal/mol. Aqui, dos 10, todos interagiram com a glutamina 299, 9 deles com a asparagina 337, e 8 com a treonina 304 e a lisina 341. Já foi descrito que mutações duplas no aspartato 326 e nessa asparagina 337 eliminaram completamente a atividade da autoquinase na VIC-K em Streptococcus mutans. Ou seja, então esses compostos interagiram com um resíduo considerado muito importante para a atividade de autoquinase. Além disso, mutações na lisina 341 alteraram negativamente a atividade da autoquinase. Ou seja, novamente temos reações que afetam a VIC-K de forma enzimática. Mas eu gostaria de destacar interações desses 3 compostos, o top 1, top 2 e o top 4 de S2, com um aceptor de fosforil, que é a histidina 217. Por que eu destaquei isso? Porque essa histidina 217 ela tem um papel fundamental na VIC-K, pois o ATP se liga a ela, liberando um fosfato, que vai ser o fosfato utilizado pela VIC-K para fosforilar a VIC-R e assim desencadear a cascata de expressão gênica das glicosiltransferases. Então, dessa forma, esses compostos podem agir de forma competitiva com esse ATP, impedindo que a histidina se ligue ao ATP e, consequentemente, né, inibindo a expressão gênica das glicosiltransferases. No sítio 3, a melhor energia de interação foi a do composto MFCD 6830, novamente, com menos 11,29 kcal/mol. A glicina 54 e a histidina 86, né, que são resíduos conservados em Streptococcus, além da leucina 51 e a tirosina 56, interagiram com 8 ligantes. Porém, não houveram interações com aminoácidos considerados cruciais para a atividade da VIC-K. Mas a interação de boa parte dos top 10, né, nesse caso 8, nesses resíduos, podem sugerir uma certa afinidade desses catecóis a essas regiões, necessitando, contudo, de estudos posteriores para um maior esclarecimento. E para fins de comparação, existiram algumas moléculas que apareceram no top 10, tanto do sítio 1, do sítio 2, quanto do sítio 3. E aqui eu gostaria de destacar, primeiramente, o MFCD 6830, que apareceu em primeiro lugar no sítio 2, no sítio 3, e em sexto no sítio 1, perdão. O MFCD 625, que apareceu em segundo lugar em S1, terceiro lugar no S3 e quinto lugar no S2. O MFCD 17746, que apareceu no segundo lugar em S3 e terceiro lugar em S2. E, por fim, o MFCD 17654, que apareceu em primeiro lugar no S1 e em quinto lugar no S3. Esses dados são muito interessantes, pois mostram que esses compostos interagiram com boas energias em diferentes regiões da VIC-K, podendo, dessa forma, inibir de forma mais pronunciada essa proteína. E aqui, para fins comparativos, temos as interações dos 3 melhores compostos no sítio 1, 2 e 3, e o galato de etila, em laranja. E aqui, de cara, a gente consegue perceber que os catecóis interagiram com mais resíduos da VIC-K que o galato de etila, o que pode justificar a sua melhor energia de interação quando comparado a esse composto. Tal fato reforça que os catecóis interagiram melhor que o galato, o que pode implicar uma ação biológica mais pronunciada frente à expressão gênica.
Outro ponto a ser ressaltado é que na figura B, se vocês repararem, o galato se posicionou em uma outra região S2, comparado com os top 3 dos catecóis. Isso se deve ao grid escolhido, né, que foi um pouco grande, para essa região, que permitiu ao galato, que tem um volume menor, acessar áreas distintas durante o acoplamento. Então, como vocês conseguem observar, ele está um pouco mais afastado desses compostos, enquanto nos outros ele está bem próximo. Em C mesmo, ele está lá atrás, não dá nem para a gente conseguir visualizar direito. Então, como conclusão, temos que os 3 melhores sítios foram classificados como favoráveis à modulação por ligantes, incluindo nestes resíduos cruciais para a manutenção da atividade enzimática da VIC-K, em concordância com a literatura. O galato de etila reduziu significativamente a expressão gênica das GTFs B, C e D in vitro, além de interagir em sílico com resíduos importantes da VIC-K, proteína que modula a expressão gênica desses genes. Os catecóis do banco de dados do professor Dr. Ramon Bachar apresentaram energias de interações melhores em comparação ao galato de etila, e esse resultado é justificado pelas maiores interações dessas moléculas com os resíduos da VIC-K. Sendo assim, esses compostos são promissores para sua utilização em testes in vitro, com o objetivo de desenvolver novos agentes anticariogênicos e antimicrobianos. Bom, essas são as minhas referências, e vamos aos agradecimentos, né? Primeiramente, eu queria agradecer aos meus pais, meu pai e minha mãe, que, assim, eles fizeram de tudo, né, para eu poder estudar, sempre me estimularam, e se eu estou aqui hoje é por eles, e se eu vou continuar nessa caminhada acadêmica é por eles, então eu queria agradecer muito. Em segundo lugar, minha namorada, que sempre esteve comigo desde o começo do curso, e a gente se ajuda muito, a gente se entende, então, assim, acho que foi a melhor coisa que aconteceu comigo na UFBA, foi conhecer Kathleen, então, a gente vai continuar aí durante muito tempo juntos, então eu queria agradecer a ela. Queria agradecer ao PET Biotecnologia, porque eu não sei o que seria de mim, da minha carreira acadêmica, se não fosse o PET. O PET causou uma transformação na minha vida, assim, me possibilitando, me apresentando à extensão, eu pude ser professor no cursinho, eu pude coordenar um cursinho, que, assim, é uma das coisas que eu mais me orgulho na minha vida. Também me apresentou a pesquisa, né? Essa pesquisa, no caso, foi devido ao PET, então queria agradecer a todos os meninos que estão aí, todo mundo que já passou, a professora Regiane pela orientação, sempre muito boa. Ao Grupo Mutas, né, que não seria possível realizar esse trabalho se não fosse o trabalho feito pelo grupo, na questão da expressão gênica, Manu aí, que faz parte da banca, ele trabalhou com a gente nesse tempo, então queria agradecer aos meninos por terem me acolhido e me ajudado, me ensinado muita coisa, pude viajar para apresentar trabalhos por causa do grupo, então realmente eu sou muito grato. Aos professores da UFBA por todo o conhecimento, né, desses anos, eu realmente me orgulho muito de ser do IMS, porque sempre que eu viajava, ia nos congressos, eu via que a gente realmente não perde nada para a galera da USP, da Unicamp, das outras universidades, e isso é por causa de vocês, pelo professor Lucas, todos os professores que estão na sala, eu queria agradecer de verdade, porque realmente eu tenho muito orgulho de ter tido aula com vocês. Ao meu orientador, o professor Samuel, pela disponibilidade, e assim, eu entrei em contato com o professor já faz, acho que uns 2 anos, e ele já foi me mandando artigos, porque eu queria realizar esse trabalho, porque aqui em Conquista não encontrei ninguém que fazia, acho que na UFBA também não tem essa questão de acoplamento molecular, então eu consegui o contato do professor, ele sempre foi muito receptivo, e durante o trabalho ele me deu liberdade para eu fazer as escolhas, e foi me orientando, então eu queria agradecer muito, só tenho a agradecer por você ter me ajudado a construir esse trabalho, a banca, né, o Humberto e a Manu, por terem aceitado e pela disponibilidade, acredito que vocês vão contribuir muito para esse trabalho, amigos e colegas que me ajudaram durante esses anos, que tornaram esse caminho universitário, né, mais fácil, né, muita risada, muita resenha, e também a parte acadêmica, né, muita gente me ajudou, e essa construção foi acontecendo e faz com que eu seja a pessoa que eu sou hoje. E por fim a UFBA, porque se não fosse a UFBA eu não teria feito tudo isso, e foram anos muito bons, eu ainda não vou me formar ainda, por enquanto, porque eu tenho que estagiar, mas assim, eu queria agradecer muito à UFBA, em especial ao Instituto Multidisciplinar em Saúde, por ter me abrigado aí nesses anos. E é isso, muito obrigado. Bom, Paulo, parabéns pela apresentação. Agora vamos iniciar o processo da arguição. Então, eu passo a palavra para o professor Samuel para conduzir agora o processo de arguição. Lembrando que cada membro tem 10 minutos para arguição. Ok, professor Lucas, muito obrigado. Obrigado, Paulo, aí pela apresentação. Vou fazer minhas questões, já fiz algumas durante esses momentos que a gente teve de orientação.
vou fazer as minhas colocações no final, e aí, seguindo as regras da boa etiqueta, vou pedir a participação da professora Manuela, que ela possa iniciar a nossa arguição aqui como nossa representante feminina. É importante termos as regras da boa etiqueta respeitadas também. Obrigado, professora, por ter aceito o convite. Obrigado, professor Lucas, pela intermediação aí. Então, professora Manuela, fique à vontade aí no seu tempo de arguição. Em primeiro lugar, estão me ouvindo? Sim, Manuela. Certo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, assim, para mim é uma honra, foi uma honra ter sido convidada e estar aqui hoje, assim, em vários sentidos falando, né? Porque além de conhecer Paulo, da gente ter trabalhado junto aí, eu me sinto assim muito honrada com esses convites, desde o de Luiz e o de Paulo, e assim agradecer a Regiane, a Lucas, Paulo, professor Samuel, e assim dizer que eu fiquei assim imensamente feliz com esse trabalho de Paulo, porque do tempo que eu acho que a maioria aqui sabe que eu sou cirurgiã dentista, né? Sou professora de microbiologia aqui na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Jequié. E assim, quando eu enveredei na microbiologia, eu procurei mergulhar para aprender e assim, fico feliz que aprendi e hoje fico mais feliz ainda em ver esse trabalho de Paulo, porque do tempo que eu estou aí na UFBA, né, que eu também fiz parte e faço parte ainda um pouco, assim, vi trabalhos maravilhosos, mas igual a esse de Paulo, para mim foi assim uma realização de um sonho, sabe? Porque no meu mestrado a gente teve todo o trabalho de selecionar óleos essenciais e tal. Aí no doutorado eu tive uma disciplina de bioinformática que era um pouco disso aí. E vendo essa beleza desse trabalho de Paulo, eu fiquei assim imensamente feliz, porque a gente sabe o quanto é difícil pesquisar, né, aqui no Brasil, na Bahia, né, aqui em nosso estado, em nossas cidades, e o quanto é importante a interdisciplinaridade e os bons relacionamentos, né? Então, Paulo é assim, um menino brilhante, um aluno brilhante, que fez esse contato com o professor Samuel, ou seja, eu também me sinto um pouco responsável, porque junto com a minha orientadora Regiane e meu orientador Lucas, né, o meu trabalho foi um raminho que Paulo buscou ampliar e deu esse estudo tão lindo, né? E assim, o Grupo Mutas, né, tem trabalhos maravilhosos, tem materiais excelentes, e junto com o incentivo do professor Lucas, que conseguimos fazer, e da professora Regiane, né, que a gente conseguiu fazer microscopia eletrônica no meu trabalho, e depois com o professor Lucas, a parte de biologia molecular, e quando vieram os meus resultados, que Paulo, todo mundo ficou feliz, mas Paulo olhou diferente, né? Olhou para o que ele queria muito e conseguiu. Então, saber que está se tornando mais fácil, mais próximo o caminho de um novo produto, de uma inovação biotecnológica, né? Através de produtos, galato de etila, dos catecóis, eu acho isso assim fantástico e assim abre caminhos para mais colegas aí, né? Mais estudantes, para que venham pesquisas ainda melhores e que um produto realmente a gente consiga, né? Então, do trabalho de Paulo, eu fiquei assim, eu assim, da nossa parte de microbiologia, não teve defeito nenhum, nem de gramática, nem de nada. A única coisa que eu achei foi erro assim, de um acento, que depois eu te falo, Paulo, e de uma letra que era para ser maiúscula e ficou minúscula. Mas assim, eu acho que o trabalho está assim, primoroso, né? E estão todos de parabéns. E me orgulho de estar aqui hoje
hoje, mais uma vez, e muito agradecida, porque eu sei que desse IMS, junto com essas coligações, vão vir trabalhos ainda melhores e frutos melhores ainda. Então, está de parabéns, Paulo e toda a equipe, professor Samuel, professora Regiane, professor Lucas e todos que contribuíram. Certo. Muito obrigado, Manu, de verdade. Adorei as palavras. Depois eu me passo o assento. Qual foi? Por favor. Acho que o professor Samuel caiu. Não sei. Não, voltou. Voltou? Pronto, deu uma instabilidade na conexão aí, mas aí você chega mais perto do roteador aqui para ver se a gente consegue ter uma melhora na qualidade. Então, professora, obrigado aí pelas palavras. Realmente, isso reflete um pouco o caráter do Paulo, a sua dedicação, a sua atividade, como que ele encarou esse desafio, né, de desbravar uma área diferente. Então, a gente agradece aí pelas palavras, pela compreensão e principalmente pela possibilidade de colaboração e de ter esse momento de orientação também. Humberto, então, se você quiser proceder à arguição agora nos próximos momentos, fique à vontade aí. Tranquilo. Obrigado pelo convite e pelo aceite também. Não, eu que agradeço. Eu agradeço o Paulo, agradeço você, a professora Regiane, por aceitarem a minha indicação. Antes de mais nada, queria parabenizar o Paulo pela apresentação. Eu acho que você apresenta bem, que você sabe transitar entre as áreas com leveza, sem truncar os assuntos, porque são assuntos diferentes e, a priori, distantes. Então, biologia molecular é uma coisa, ciências computacionais são outras áreas que, às vezes, não se alinham de uma forma muito fácil. Então, você soube transitar entre as áreas sem criar uma estrutura difícil de entender. Então, acho que isso é importante dentro da formação de um estudante, de um pesquisador, saber lidar com áreas diversas para poder linkar elas de uma maneira apreciável para quem vê e, assim, trazer um trabalho decente, um trabalho bacana, um trabalho que possa gerar mais frutos, né? Eu vi o seu trabalho, trazendo agora para o texto, né? Eu vi o seu trabalho com uma surpresa muito boa, porque eu vi um assunto novo, pelo menos ao meu ver, é um assunto que não é tão simples de ser identificado na literatura, apesar da enzima, da proteína que você está trabalhando já ter algum tipo de estudo previamente feito, então, que embasou e trouxe esse ensaio, deu mais condição para você fazer esse ensaio, né, mais confiança, mas eu vi uma abordagem nova dentro desse processo, que é importante. Eu vou puxar alguns ganchos. Eu fiz assim, eu tenho alguns comentários que eu não vou trazer para essa arguição, que eu deixo no texto, para você observar. São questões mais de forma de escrever, algumas coisas que não ficaram tão claras assim, então eu acho que vai te ajudar, principalmente porque eu dei uma olhada meio como revisor de artigo, já que estava na forma de artigo, eu leio como revisor de artigo. Então, eu acho que isso ajuda a facilitar a sua publicação futuramente. Então, eu fiz esse overview, vou fazer um overview sobre essas partes que eu achei mais complicada, que eu acho que durante o processo de submissão e possível revisão, você vai acabar ouvindo isso de algum revisor, isso vai ser bom, porque agora é o momento da gente discutir um pouco disso e você acelerar essa mudança, se for aceita por você, pelo Samuel e a professora Regiane, né? Certo. Por exemplo, eu achei que sua introdução, sua apresentação, esclareceu muito o que no texto não estava muito claro, sobre a importância da VIC-R e VIC-K dentro desse processo e como é que ela participa da formação da cárie, né? Então, eu acho que precisa dar uma melhoradinha bem curtinha, adicionando essas informações que na sua apresentação estava muito clara. Eu acho que quando o aluno transforma um texto em uma apresentação, ele tem que racionalizar algumas informações, e isso naturalmente acaba transformando a apresentação muito mais clara, de uma forma muito mais clara do que o texto em si. Então, eu acho que você poderia puxar alguns ganchos na sua apresentação que eu senti falta na sua introdução. Certo.
A justificativa é um modelo por causa do programa, né? Do tipo de TCC, né? Você colocou essa justificativa lá. Mas na revista não tem justificativa. Exatamente. Você coloca tudo junto com a introdução. Isso. Na verdade, assim, eu também passei disso, porque o modelo de TCC de pré-projeto, ele tinha justificativas, objetivos gerais e específicos. Quando eu enviei, e aí depois tiveram algumas apresentações antes da minha, e o professor Lucas ainda comentou no TCC da minha namorada que não precisava, porque teria que ser no modelo da revista. Aí eu falei, mas como eu já enviei, eu teria até tempo de ter mudado, mas aí, quando a gente for mandar para a revista, eu vou fazer essas alterações, sim. Isso também porque a justificativa é parte da introdução em qualquer revista. Você coloca ela para terminar o embasamento e abrir o seu trabalho, finalizar, né, a parte metodológica do seu trabalho, né? Começar, na verdade, a parte metodológica do seu trabalho. Dentro do objetivo geral, tem uma última frase que se coloca falando sobre entender a regulação gênica com o acoplamento. Eu acho que isso pode atrapalhar um pouquinho quem lê o seu trabalho, porque o acoplamento é uma forma de você mensurar a afinidade ou interação de possíveis ligantes, mas até ele chegar na expressão gênica é uma distância enorme. Por isso que eu te falei, você trabalha com áreas muito distantes, em que em algum momento um ajuda o outro, mas não dá para uma coisa afirmar a outra. Por exemplo, não dá para usar dados de expressão gênica para afirmar a afinidade de um ligante. Assim como não dá para falar sobre a afinidade de um ligante e o reflexo dele na expressão gênica. Então, dá uma ajustadinha nisso aí do objetivo geral para evitar esse entendimento que eu tive ali naquele momento. Anotado, deixa eu... eu coloquei tudo no texto, se você quiser, tá tudo... perfeito. Então. Pronto. Deixa eu tirar uma dúvida. Eu transito também entre as áreas da biotecnologia, meu doutorado em biotecnologia, que eu trabalhei um pouco sobre expressão gênica. Então, eu acredito que dentro do grupo de pesquisa, vocês já trabalham com um protocolo previamente preparado para esse tipo de ensaio, de expressão. Só que eu senti falta de alguma coisa ligada ao MAIC, que é um conjunto de protocolos de condições mínimas para ensaios de expressão gênica. Como eu não vi nenhuma informação sobre esse tipo de protocolo, então porque eu esqueci agora o termo, é um acrônimo, MAIC, na verdade, são condições mínimas para você publicar um artigo em expressão gênica. Isso inclui, por exemplo, o teste com os componentes endógenos, os componentes de genes endógenos, que você até afirmou, né, se informou no texto, mas eu não vi nenhuma informação extra para entender se a molécula que você está trabalhando interfere ou não no gene endógeno. Pressupus que ele não interfere, porque senão você não ia para frente. Mas, para critérios de publicação, você vai precisar colocar isso pelo menos como material suplementar. O impacto da sua molécula sobre a expressão de um gene endógeno. Uma outra dúvida que eu acho que seria bacana você esclarecer para o seu texto e para a gente aqui, é se essa molécula teve algum impacto no crescimento do micro-organismo. Você fez algum teste que provasse que ele não mata o micro-organismo em algum momento? É que, na verdade, esse resultado da expressão gênica, ele é um resultado do trabalho da Manu, que está na banca, né? Foi um trabalho que foi feito desde da extração, foi feito a partir de uma planta lá na Flona, na Floresta Nacional de Conteúdo Singular. Então, desde a planta até a identificação dos compostos bioativos, foi feito todos os testes, MIC, MVC, ensaios. E, assim, dentro do trabalho que foi feito, Manu pode até corrigir depois. Não, ela fica à vontade, se precisar complementar alguma coisa. Né? Se Manu quiser complementar depois, não foi identificado essa ação no Streptococcus mutans. Então, assim, foi identificada a redução do biofilme, da citogenicidade, mas não foi identificado isso. Se tiver publicado em algum trabalho eu sugeriria você colocar isso. Então, assim, os dados prévios que embasam e que colocam ele dentro dos parâmetros mínimos para publicação de um trabalho de expressão gênica, se tiver publicado já deixa isso como uma prévia. Tipo, trabalho anterior foi feito com tal grupo de pesquisa, ou foi publicado em tal revista, indicando que está tudo dentro das condições.
Eu sei porque o pessoal é um pouquinho chato com essas coisas. Expressão não é uma coisa que as pessoas publicam da noite para o dia. Então, só quem trabalha com expressão sabe que qualquer coisinha as pessoas devolvem simplesmente porque não está naqueles parâmetros que eles concordam. Da revista, né? Na verdade, provavelmente, a gente vai fazer um rearranjo no trabalho para publicação e talvez esses dados provavelmente não vão ser incluídos porque eles já foram publicados. Enquanto a gente estava fazendo o TCC, o artigo foi publicado da Manu, e aí a gente preferiu deixar esse dado para embasar de uma forma in vitro, para não ficar só em sílico, né, já que foi um resultado tão bom. E aí, mas provavelmente ele vai sair para quando a gente for fazer o artigo mesmo. Vai ser um artigo mais voltado para os catecóis e outras coisas que a gente já discutiu. Não, perfeito. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Você prova bioquimicamente que a molécula tem utilidade e, com isso, agora você vai investigar os possíveis sítios de ligação, as interações e as moléculas que podem ser úteis numa posterior otimização, melhoramento dessa estrutura inicial, né, estrutura de partida. Exato. Vou avançar um pouquinho mais. Então, tem alguns comentários que eu acho que vale a pena depois você ver. Pode ser porque eu não vi o artigo que deu origem à parte bioquímica, então eu vou passar mais para frente. Os comentários e dúvidas estão todos no texto. Pode ser que ele ajude a esclarecer mais na hora de você escrever o seu artigo. Perfeito. Então, eu vou passar um pouquinho mais. Vamos lá para a parte computacional. Na parte computacional, eu achei que na figura que você mostra os clusters, né, os agrupamentos, em que os programas de pocket, de identificação de pockets, né, eu achei que você poderia destacar quais eram os pockets mais importantes. Você coloca 3 ali, mas provavelmente ele indicou outros pockets. E qual é a característica? Eu acho que o principal é isso. Qual é a característica que se destaca nesse pocket? Por exemplo, muitos destes programas, eles utilizam pequenos fragmentos com características físico-químicas diferentes, e essas características vão ficando alocadas em algumas regiões, indicando que é um pocket. Só que esse pocket pode ser hidrofílico, hidrofóbico, carregado negativamente, carregado positivamente, e isso vai indicar muito das características que você espera para o seu ligante também. Por exemplo, o ligante que você usa tem, além de regiões hidrofílicas, tem um centro que é aromático. Esse centro aromático deve interagir com regiões que possuem centros aromáticos também, tipo fenilalanina, tirosina, triptofano. Então, a gente espera que haja uma compatibilidade entre o que o programa gera como pocket, como região de pocket, o fragmento típico daquela pocket, e a sua molécula. Isso valida a sua abordagem, entendeu? Isso é uma das coisas que vai validar ou ajudar a explicar por que sua molécula deveria interagir lá, aumentando ainda mais a sua argumentação dentro da explicação do porquê o pocket foi escolhido e porque a molécula deveria ser acoplada naquela região. Isso. A escolha dos pockets, só para contextualizar, no sítio 1, que foi pela sobreposição, porque como a gente fez com 2 servidores, então a gente queria ver, bom, se o FTMap está ligado aos pontos quentes de ligação e o PockJurg tem uma questão mais geométrica, será que não existe algum sítio que vai coincidir nas 2 variáveis? E aí a gente identificou em S1 um pocket sobreposto ao cluster, e no S3 foi o pocket 17 que a gente escolheu por causa do Drugability Score, que a pessoa apresentou o maior, né? Foi 1. Então a gente fez essa coisa nesse sentido, mas é muito interessante essa dica para acrescentar no texto. Eu tenho a mania de tentar gastar o máximo possível das informações que cada programa fornece. Então, tentando amarrar o texto a cada informação, porque isso te ajuda a transitar melhor entre as partes, e a banca, né, a pessoa que está olhando do outro lado, ela vai se convencer mais de que sua abordagem está correta. Quanto mais você amarra uma informação com a outra. Com certeza, com certeza. Deixa eu ver o que mais... Quando você fala dos acoplamentos, em especial do galato de etila, você comenta pelo menos 1 ou 2 vezes que isso vai te responder sobre expressão. Aí, esse é um ponto-chave. Como eu já tinha comentado antes, tenta suprimir essa informação, porque ela não vai conseguir te responder isso. No máximo, ela vai indicar
perante o programa que foi utilizado, que ela tem mais afinidade ou menos afinidade em relação àquele pocket. Tanto é que são pockets de regiões diferentes. Então, vão existir 3 afinidades diferentes. Isso aí, inclusive, vai te indicar qual pocket que você deveria escolher. Porque ao invés de testar 3 pockets diferentes, de 3 regiões diferentes, o galato ela não vai interagir nos 3. Provavelmente ela vai interagir naquele que tem menor valor mais baixo de energia. Então, que é até um termo que você tem que usar, ao invés de usar melhor, use mais baixa energia de ligação, que indica maior afinidade. Porque o termo melhor é algo comparativo, e aí não dá para você dizer, porque você só tem uma molécula, você não tem como afirmar o que é melhor ou o que é pior. Entendeu? Em relação do galato, o melhor foi em relação à melhor pose, né? Porque foi gerado várias poses, e a melhor pose foi a pose de menor energia. Então, eu usei nesse sentido. Esse é o princípio. Até para escolher qual é o pocket que você vai utilizar. Porque se você colocar 3 pockets diferentes, isso vai indicar que ele interagiria com 3 regiões diferentes. E provavelmente isso não vai ocorrer. Aí, de alguma forma, você tem que escolher um dos 3 pockets para direcionar a sua triagem, porque cada pocket requer uma característica físico-química diferente. Logo, não tem como ele interagir nos 3 ao mesmo tempo, a não ser que ele seja promíscuo, que eu também duvido que ocorra, que seja, entendeu? Certo. Então, é só nesse sentido de você afunilar buscando uma única região, para você buscar uma maior linearidade na abordagem. Senão a pessoa fica um pouco perdida em entender por que pegou 3 pockets, o que faz com isso, e todas as variáveis que isso vai criar. Certo. Só para fechar, que eu acho que já estou no meu tempo aqui. Eu sugeriria você colocar as tabelas 1 a 3, são tabelas grandes, todas com material suplementar. Porque são tabelas que ocupam muito espaço, mas que não têm uma informação muito relevante. Tipo, é importante, por isso fica no material suplementar, mas para o texto ela não vai fazer diferença, se você tira ou mantém. Então é melhor deixar no material suplementar. Certo. As 3 tabelas, no caso. Né? As 3 tabelas, que são os resultados da triagem. Lembrando que se, por acaso, você for afunilar para um único sítio, 2 tabelas vão embora. Porque você só vai para um único sítio, aquele que você acredita ser o mais provável que o galato de etila vai interagir. Porque, geralmente, nos estudos de triagem, pelo menos os do professor Samuel me passou como referência, o que são feitos no grupo lá no Labim, essa tabela, ela fica nos resultados. Mas eu entendo porque, como são 3 sítios, foi até uma dificuldade minha. Fica muita tabela, né? Fica muito composto. Então, realmente, dependendo... Você pode fazer o seguinte, dividir o trabalho em 3 regiões, onde você discute primeiro o pocket, a interação do galato e a tabela da triagem. Então, você discutiu toda a informação sobre aquela... Sobre cada sítio. Isso. Eu acho que isso ajuda a esclarecer melhor o que cada sítio foi escolhido, o que cada um tem de importante para justificar ele ser mantido e assim você fazer a triagem nele. Certo. Deixa eu ver. Só para fechar, eu achei que a figura 4, que você colocou com todas as interações de todos os ligantes triados, estava um pouco poluído. É uma imagem que não dá para eu distinguir, por exemplo, qual é o tipo de ligação que está fazendo, por qual resíduo e qual a molécula que está fazendo essa interação. O que pode valer a pena é você racionalizar isso na forma de uma tabela, indicando quais são as interações que cada molécula faz com qual resíduo. Então, uma interação hidrofílica com resíduo hidrofílico. E aí, isso vai te ajudar a racionalizar, pode ser também um material suplementar, e deixar apenas na figura a interação da molécula que melhor se destaca, ou as principais resíduos que se destacam entre as interações que todas as moléculas que você triou fizeram, algo que facilite a visualização e o entendimento do leitor. Porque, como está, eu acho que fica muito poluído e é um pouco difícil da pessoa racionalizar também, do outro lado, sabe? Certo. A ideia, na verdade, dessa imagem foi meio para comparar com o galato, né? Tanto que, assim, na verdade, essa imagem do artigo, ela já é uma imagem que eu retirei algumas ligações de hidrogênio e algumas interações, porque realmente estava muito poluído, porque esses compostos fizeram muitas interações com os resíduos.
Então, a gente pode dar uma pensada aí em tentar otimizar essa imagem. Você pode fazer, pegar a molécula que deu um melhor resultado, né? Como diz assim, comparando entre elas, o que deu a menor energia, o valor mais baixo de energia, comparado com o galato, para você ver a posição deles. Até porque isso pode ser também discutido numa outra figura. Então, primeiro você mostra o seu resultado geral, posicionamento dele sem indicar interações, nada disso, e numa figura destacada, você vai mostrar a posição do galato em relação às moléculas que você está trabalhando. A priori também você não precisa nem mostrar as interações. Basta você mostrar os ligantes e a posição, sem mostrar as interações. Você vai falar sobre isso numa figura que você vai destacar depois essas interações, se de fato elas forem importantes, forem frequentes, ou se destacarem independentemente da abordagem que você está utilizando. Ou seja, se está dentro do pocket, se não está. Então agora você começa a amarrar com a primeira análise que você fez, que é se o pocket é compatível com aquele posicionamento daquelas moléculas. E assim você meio que fecha o trabalho bacana. Mais uma vez eu agradeço, eu espero ter contribuído um pouco com o seu trabalho. Você parece um garoto que consegue entender as áreas, e isso é importante para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Parabenizo mais uma vez a sua orientadora, o professor Samuel. Eu tenho certeza que o trabalho deve caminhar muito bem para uma publicação. Certo, muito obrigado. Obrigado a você pelas dicas. Depois você me manda o documento, vou analisar com carinho e cuidado, e a gente vai fazendo as alterações. Tranquilo, valeu. Obrigado, Humberto, aí pelas colocações, pelas ponderações aí, com certeza dá muito uma análise de quem conhece as duas áreas aí, tem a acrescentar bastante no material que a gente tem proposto, inclusive no TCC de Paulo também, em cima dos resultados. Então, obrigado pelas considerações, e aí a gente aguarda a versão comentada aí para a gente implementar essas modificações para melhorar a qualidade do texto de Paulo. Bom, Paulo, sobre as minhas ponderações, a parte científica a gente já discutiu bastante quando a gente estava trabalhando na produção desse material, então acho que aqui não vale a pena a gente reforçar que a gente já trabalhou tanto na parte intelectual de formação, quanto na parte também da sua apresentação, a gente já trabalhou esses conceitos anteriormente, então, como meu papel como orientador aqui não vai ser revisar isso, acho que vale a pena a gente destacar o que a professora Manuela e o professor Humberto falaram, que é a questão da sua postura, tanto de apresentação, quanto de clareza, quanto de segurança do material, isso tem que ser destacado, é um mérito seu, a sua dedicação, a sua parte de se doar ao seu trabalho, isso é importante, isso se reflete, claro, com a questão da qualidade da sua escrita, do seu material escrito, e também na qualidade da sua apresentação. A banca consegue ver, seus colegas aí pelo chat se manifestaram, mostrando que isso é um fruto dessa sua dedicação, tanto na parte científica, quanto na parte de preparação. Então, isso é algo a ser ressaltado da sua pessoa, da sua postura como estudante, da sua postura como aluno em TCC. Outra coisa a ser destacada também é a sua postura, como o professor Humberto e a professora Manuela falaram, você tentou unir aí duas áreas de ciências que aparentemente não conversam muito, pela questão de escala de trabalho. E pela sua postura de ser uma pessoa proativa, de buscar, de estudar, de estar em contato, de querer saber mais sobre as metodologias dessas duas áreas da ciência, você conseguiu uni-las a ponto de produzir um material, como a própria banca ressaltou aí, com uma qualidade científica e que posteriormente pode virar, esperamos que sim, um artigo científico como fruto desse trabalho. Então isso tem a ver também com a sua postura proativa de buscar estudar, entrar em contato, discutir as dúvidas e de dedicação, que eu acho que principalmente. Estamos aí oficialmente pela UFBA há 2 semestres virtuais, né, o último sendo o SLS, e agora nós temos o semestre virtual em 2021, que está se encerrando na próxima semana. Então, mesmo neste meio, onde você tem um contato interpessoal mais dificultado, algo que poderia ser resolvido com 5 minutos de conversa, você precisa agora agendar uma reunião online, na agenda de um, na agenda do outro, e a gente vê que essa sua dedicação em buscar o conhecimento, a informação, a análise, se reverte também
em qualidade nesse momento. Então, acho que é importante a gente ressaltar sua proatividade, a sua dedicação e, principalmente, todo o seu esforço em conseguir trazer este material de qualidade, com a qualidade técnica e metodológica que é exigido para um aluno da Universidade Federal da Bahia, que é uma universidade gratuita, uma universidade pública, e, como você mesmo refletiu na sua fala aí, traz um ensino de qualidade, voltado para a excelência, voltado para o melhor do profissional que vai ser formado. No seu caso, na biotecnologia, no meu caso e de Humberto também, mas voltado para a questão da farmácia, né, dos futuros farmacêuticos. Então, isso a gente consegue ver através do seu trabalho, que este investimento, tanto seu pessoal quanto dos seus professores, seus orientadores, rendem frutos, e isso é importante da gente ressaltar também. Obrigado pela dedicação, pelo tempo que você se debruçou sobre esse trabalho. Como você falou, não foi ontem que a gente chegou e acertou isso, foram vários detalhes. Neste meio ainda há uma pandemia, mas nós vemos que, para quem quer trabalhar, para quem quer correr atrás, para quem tem desejo, seja do saber, seja o desejo de buscar o conhecimento, se aprimorar mais, estudar novas técnicas em outras áreas, pandemia não é desculpa, nunca será desculpa. Talvez possa ser um pequeno incidente no sentido dessa busca, mas não deve ser desculpa para, por causa disso eu não fiz isso, por causa disso eu não fiz aquilo. Então, isso é importante a gente ter dentro das limitações, claro, metodológicas, científicas, de acesso ao laboratório, cada área tem, a gente ter essa possibilidade de avançar e ter um trabalho com toda a qualidade que a universidade merece, e principalmente todos os contribuintes que nos financiam com seus impostos suados durante meses trabalhados aí, como também os nossos, né? Obrigado, Paulo, por isso. Acho que minhas palavras seriam mais voltadas para essa parte técnica, como eu já falei, e já discutiu bastante, tem uma outra coisa a ser alterada, mas eu acho que vale a pena ressaltar suas qualidades como aluno, como graduando, e principalmente neste caminho de ser um cientista, um aluno de iniciação científica, e agora apresentando seu trabalho TCC. Obrigado pela oportunidade. Professor Lucas, então, eu encerro aqui a minha parte como arguição. Professora Manuela, professor Humberto, obrigado pelo convite. Professora Regiane também pela colaboração. Bom, agora eu vou colocar aqui no chat um link para a nossa sala reservada, só para os membros da banca. E aí eu peço que não precisam sair daqui da sala, vocês podem continuar nessa mesma sala. Só peço que vocês desliguem a câmera e o microfone daqui e entrem no link da outra. Queria já dizer aqui obrigado a todo mundo que assistiu, estou conseguindo ver o chat só agora, obrigado pelos comentários, e é isso aí. Ô, Paulo, só para te avisar que a gente te ouve na outra sala, viu? Então... Tudo bem, professor, não vou falar mal de você, não. Paulo, posso falar aqui, então. Já que eu não estou na outra sala, parabéns, Olha. viu? Muito bom, ficou o trabalho aí. Quando for fazer a parte final do artigo, aí a gente vê o que eu posso contribuir na parte mais de multas, mas pelo que eu vi aqui, tá excelente. Muito bom mesmo. E eu fico feliz de você ter conseguido o que você queria, né? Você queria trabalhar nessa área, com certeza vai só complementar os dados que a gente já tem, e depois eu falo com o Samuel para a gente continuar essa parceria aí. Essa parte do remoto complicou um pouquinho. Nesse caso, a aproximação, né? Mas você deu conta do recado aí. Estou muito orgulhosa de você, viu? E o PET todo também deve estar, com certeza, muito orgulhoso. Parabéns aí, mais uma vez. Obrigado, Rê. Não vou falar muito porque eles estão me ouvindo lá, mas depois eu mando uma mensagem para você direito. Mas eles estão provavelmente com o fone desligado, então só estão discutindo lá. Não, eu queria agradecer, assim, eu realmente quis fazer. Agora, nessa fase final, você também me ajudou bastante, e vamos fazer esse trabalho aí, fazer colaborações. Samuel também tá
querendo fazer, vamos Gente, entregar para muitas. Paulo, eu vou pedir para vocês ficarem um pouquinho quietinhos nessa sala, porque a gente ouve tudo. E aí vocês estão falando Vocês não se bastante e a ligaram o gente áudio não está não, né? conseguindo se ouvir na Tá outra. bom, beijo, tchau, valeu. Beijo, Rei. Desculpa. Valeu, tchau.
Voltamos. Ai, que demora, professor. Meu Deus, vocês devem ter me acabado comigo. Foi difícil. Foi difícil. Não sei se deu. Deixa todo mundo voltar. Só ver aqui. Pronto, estamos todos de volta. Então, Paulo, depois do processo de arguição, depois do processo lá de discussão, como eu falei para você, não sei se deu, vou aqui fazer a soma, mas brincando, você foi aprovado com 9,85. Parabéns. Excelente. Obrigado. Graças a Deus. Uma fase concluída. Quer falar alguma coisa, Paulo? Não, eu queria agradecer a todo mundo da banca, agradecer a Samuel, foi um trabalho muito legal, foi na pandemia, mas foi um alívio para mim, foi divertido, durante a pandemia, acho que foi difícil para todo mundo, então eu tive momentos assim que eu que tá mais com vontade de fazer, que você se pergunta e fala, será que vale a pena? Mas no final esse trabalho mostrou para mim que vale a pena sim, continuar nesse caminho, continuar fazendo e vamos para frente, queria agradecer, só agradecer só. Parabéns. Professora Regiane, que é orientadora, quer falar alguma coisa? Tá aí. Oi. Oi. Eu gostaria só de agradecer a Humberto e a Manu na participação da banca, principalmente aí a Samuel, que acolheu o Paulo, né, e fez esse belo trabalho, sem conhecer, né, a gente, e durante essas dificuldades todas da pandemia, ele orientou o Paulo, e vamos continuar essa parceria com certeza, Samuel, depois para a elaboração do artigo final, o que puder ajudar, contribuir. E a gente tem, como o Paulo falou, muitas plantas, muitas substâncias aí sendo, né, isoladas com atividade. Então, será muito interessante. Esse é o primeiro trabalho, se Deus quiser, de muitos. Viu? E agradecer todo o cuidado que você teve com ele. Paulo, eu estava falando, é uma pessoa muito especial. Ele é um menino que cresceu muito, principalmente pelo PET, como ele disse. O cursinho pré-ENEM hoje é um sucesso muito por conta dele. Ele sempre lutou muito, entende, né, a importância desse projeto social que a gente tem. E ele sempre tem sonhos e corre atrás, né? Aquele menino que você fala não e ele fica quieto, né? Ele sempre discute, muito respeitoso, muito dedicado. E aí, parabéns a ele por todo esse projeto, principalmente porque ele venceu algumas dificuldades aí que ele teve durante essa pandemia e ele se reergueu e continuou. Viu? Parabéns a todos aí pelo trabalho. Bom, pessoal, eu queria agradecer a participação de todos. Com isso, eu encerro a nossa sessão de defesa. Voltamos amanhã, às 10 da manhã, para a defesa de Gabi, e logo depois, às 11, para o encerramento com a defesa de Érico. Então, agradeço a participação da banca, Samuel, Humberto, Manu, muito obrigado pela... temos que fazer a foto, verdade. Paulo, coloque a tua apresentação para fazer a foto. Espera aí que eu vou apresentar novamente. Vou colocar aqui. Gostou tanto, vai apresentar 2 vezes, né? Pronto. Para posar, né? Isso. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Pronto, deixa eu ver como ficou. Estou mandando no grupo do projeto de vocês. Pronto. Certo. Ficou boa a apresentação. A apresentação não, a foto. Mandei. Pronto. Ficou ótimo. Está no grupo do projeto já. Ok? Certo. Então, gente, muito obrigado. Valeu. Foi ótimo. Até amanhã para todos. Muito obrigado, Samuel, Humberto, Manu. Parabéns, Paulo. Obrigado. Parabéns, Paulo, professora Manuela e Regiane. Obrigado aí pela colaboração, professor Lucas também.